Oi, eu sou a Camila, eu vou fazer um vlog de leitura lendo Luzes do Norte. É um livro que eu tava bem ansiosa para ler, é um livro que eu tô com bastante expectativa, que eu espero muito que não me decepcione. E é um livro de sáfico, com um pouco de mistério e magia, e a sinopse dele é: entre florestas nevadas e ursos assustadores, entre mistérios e intrigas, Dimetria tem uma única missão, que é proteger a Aurora, custe o que custar. E Dimetria é a melhor caçadora da região. E depois que seus pais morreram, ela é a única base de sustento para sua família. E é isso, eu vou começar a ler e eu volto aqui para dar atualizações que eu tô achando do livro. Eu acabei de ler o segundo capítulo e vim falar um pouco sobre o livro. Nele a gente tem a Dimetria, que é uma caçadora excepcional, ela é a melhor que tem na região e ela foi contratada para matar um urso. E quando ela mata o urso, ela salva o cavalo favorito da filha caçula de um homem lá muito rico e importante. E nisso ele chama ela para jantar. Nesse jantar, ela conhece a Aurora, que é a filha mais velha dele. E ela é muito bonita, ela é muito legal e a Dimitria se interessa nela. Só que assim, elas são de famílias completamente diferentes. O pai da Aurora é um homem super conservador, tradicional, que quer que ela se case com um príncipe lá. E também tem o irmão da Demetria, que é apaixonado pela Aurora, só que assim, é pura frescura, ele nem conhece ela direito, nunca nem conversou com ela. Só que ele diz que foi amor à primeira vista quando ele viu ela. E ele quer dar um jeito de conquistar a Aurora. Aí não sei, vamos ver o que vai dar. E eu volto quando eu tiver mais autorizações e opiniões sobre. Voltei. A trimetria ela parece ser bem fechada, mas ela tá se abrindo com a Aurora e a Aurora também tá se abrindo com ela. E tem um cara lá chamado Tristão, que é o príncipe do pai da Aurora, quer que ela case. E ele é bem chato, bem escroto, só atrapalha. Ele fica cortejando a Aurora e ela não quer, ela obviamente não quer nada com ele. E eu acho que eu tô falando certo, que é Tristão que se pronuncia. É um nome bem estranho, né? Você deve pensar, nossa, o pai dele deve odiar ele pra colocar esse nome, né? Realmente, ele odeia, né? No capítulo 5 o cara sumiu e o pai dele cagou pra ele só ligou pro cara porque ele não apareceu numa reunião importante que eles tinham juntos, aí ele ficou bravo, querendo achar ele. Mas ele não tava nem aí se ele tava vivo, se ele tava morto, ele só tava bravo que ele não apareceu na reunião. E. Mas a Dimitri acabou achando ele vivo, infelizmente. Que ele só vai servir pra atrapalhar ela e a Aurora. Mas ele foi encontrado cheio de arranhão profundo, né, machucado, e ele deu a desculpa mais esfarrapada possível. E depois agora ele sumiu de novo. Tô no capítulo 8 já. Ele sumiu de novo. Não sei se dessa vez ele vai ser encontrado vivo, espero que não. Mas e a Dimetria com a Aurora se beijaram pela primeira vez. Mas um dia depois a Dimetria meio que surtou com isso, ela ficou preocupada, né? E acabou contando a frustração dela de estar apaixonada pela mesma mulher que o irmão, e de serem muito difíceis as duas darem certo na Aurora e brigou com ela. Mas a Aurora foi atrás dela depois, elas conversaram. Só que elas decidiram que vão ser só amigas. Então, eu tô gostando da história até agora. Eu tô gostando das personagens, da escrita. E por enquanto é isso. Eu volto quando eu depois que eu ler mais um pouco pra falar a minha opinião. Mano, eu acabei de terminar o capítulo 8 e a Dimitri acordou durante a noite nesse capítulo e ela viu pegadas de urso perto da casa dela. E ela resolveu caçar o urso no meio da noite. E enquanto ela seguia as pegadas do urso, ela encontrou um corpo de uma criança.
E eu não posso dar detalhes, é por causa do YouTube não deixa. Mas definitivamente não foi um urso que fez com a criança. E eu desconfio do Tristão, mas eu não sei se faz sentido, já que aparentemente ele foi atacado pela mesma coisa, a pessoa que fez aquilo com a criança, então não sei. Eu vou voltar aí e eu volto quando tiver mais autorizações. Voltei com um novo suspeito, que é o irmão da Trimetria. Porque, ó, pense comigo. O irmão dela também nunca gostou do Tristão. E da primeira vez que ele sumiu, ele foi encontrado num lugar onde o irmão da Demetria estava trabalhando. E agora, quando ela foi caçar o urso, ela foi bater na porta do quarto do irmão antes de sair para avisar ele que ela estava saindo. E ele não abriu a porta nem respondeu. E ela achou que ele estivesse dormindo e resolveu não incomodar ele. Mas e se ele não estivesse lá? Eu acho que ele não estava lá. Entendeu? E sobre a criança, a polícia disse que só ia investigar se o chefe deles, que é o pai do Tristão, mandasse. E o pai dele disse que não ia investigar porque muito provavelmente tinha sido só um urso. E eu acho que ele não quis investigar por causa que vai ter o Festival das Luzes. E se de fato ele falasse que não foi um acidente, que foi que alguém matou a criança, que não fosse um animal, poderia atrapalhar esse festival e atrapalhar ele a ganhar mais dinheiro em cima do festival, né? Então, eu acho que ele não quis investigar por isso, para não atrapalhar o festival. Né? É um escroto que nem o filho, né? Então, por enquanto é isso, eu volto quando eu tiver mais o que falar sobre. Bom, para mim não resta dúvidas que tem alguma coisa estranha com o irmão da Demetria. Eles estavam na praça, no Festival das Luzes, quando um amigo do Tristão provocou eles. E o irmão dela foi pra cima do cara. E a Demetria fica muito preocupada, porque ela descreve o irmão como um cara que não é de briga e que é muito fraco pra isso. Só que ele começa a espancar o outro cara, né? Aí ela diz que vê uma coisa estranha no pulso do irmão. E que quando ela se aproxima perto dele, o olhar dele tá diferente, não é o mesmo. Então, tem alguma coisa de errada com ele. E depois a Tristão chega, ele tenta prender os dois, o irmão dela e a Demetria. Mas a Aurora, que estava com ele, que foi obrigada a ir com ele pro festival, impede e manda os três para casa e fica com a Demetria para curtir o resto da noite do festival. Mas depois, um pouco depois disso, aparece uma mulher desesperada com uma criança no mesmo estado que as outras. E a Demetria acha um bilhete no corpo da criança dizendo: preciso salvar a minha linhagem, custe o que custar. Não me procure mais. E com a assinatura T.B, que são as iniciais do Tristão. E o que isso significa, eu não sei. Talvez o Igor tenha colocado lá para tentar incriminar ele. Ou o Igor tenha ameaçado ele, não sei. Mas os dois são muito estranhos e muito suspeitos. E eu vou continuar lendo e eu volto. A Dimitri acabou de falar o que faz muito sentido, que eu não tinha pensado antes, que é a irmã mais velha da criança tem uma queda pelo Tristão. E antes de acharem a criança, a irmã dela estava procurando ela, dizendo que a criança tinha um recado para ela. Então, muito provavelmente o recado que estava com a criança era do Tristão para a irmã mais velha da criança. E eu não acho que tenha sido o Tristão, mas não sei. Eu vou continuar lendo e eu volto. Mais uma criança desapareceu e a Dimitri começou a investigar isso junto com o Tristão. E enquanto eles estavam na floresta procurando por alguma coisa, ela resolveu questionar ele sobre o bilhete.
E ele ficou desesperado, tentando pegar o bilhete dela. Eles começaram a brigar, mas uma criança começou a pedir socorro, começou a gritar socorro. E a Demetria esqueceu a briga na hora para tentar salvar a criança primeiro. Mas o Tristão, ao invés de fazer o mesmo, ele se aproveitou que a Demetria abaixou a guarda para bater nela e pegar o bilhete. E ela desmaiou. Ela desmaiou e não conseguiu salvar a criança. Mas eu não acho que tenha sido o Tristão que fez nada de errado com as crianças. Acho que foi o Igor. Mas o Tristão também tem. Eu acho que tem alguma coisa de estranho com ele. Alguma coisa tem a ver com isso, mas eu não acho que tenha sido ele que pegou as crianças. Mano, a Demetria simplesmente achou uma garra de urso com sangue dentro do armário da Aurora. E eu realmente não sei o que pensar sobre isso. A Aurora era a última pessoa que eu iria desconfiar. Mas eu acho que deve ter alguma outra explicação por isso. Eu não tô acreditando que é ela. Acho que deve ter alguma outra explicação. E eu vou voltar ali e eu volto com a explicação, né? Terminei de ler. E não era a Aurora que fez aquilo com as crianças. Foi o Igor, mas ela tava se transformando em urso por causa de um feitiço que ele fez pra ela. E no final ele é feliz, mas ele também é meio triste, né? Porque o Igor morre. E apesar de ter feito tudo que fez, ele é irmão da Demetria. E ele era a única família que ela tinha ainda, né? Então é meio triste, mas também, né? É um final feliz, porque no final dá tudo certo pra Demetria e pra Aurora. O pai da Aurora aceita as duas e elas vivem felizes depois disso. Bom, no geral, eu gostei da escrita. Achei uma leitura fácil, fluida. Gostei das personagens, achei bem desenvolvidas. Gostei da história. Tem pouca magia, o mistério é previsível, mas eu acho que o romance faz valer a pena, os personagens fazem valer a pena. E é um livro que eu recomendo, é um livro que eu gostei. E esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso.